e amados de meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, agora mesmo, neste momento, você que se liga nessa programação, nessa transmissão, que o Espírito Santo venha dirigir, conduzir as nossas palavras, os nossos corações, a nossa mente, para que possamos entender a vontade dele para as nossas vidas. E eu queria que você tivesse consciência, amiga e amigo, do porquê que muitas pessoas não receberam ainda o Espírito Santo. A culpa não é de Deus, ele não é culpado. Ele já enviou o Espírito Santo, ele já enviou Jesus. Quem crê, recebe a salvação. Quem não crê, não vai receber. Claro, lógico. Mas eu queria que você soubesse de algo que eu considero um dos fatores que mais, digamos assim, dificulta a pessoa se entregar para Jesus. Veja só, nós falamos ontem da primogenitura, o direito da primogenitura. Quando a pessoa recebe a primogenitura, quando recebe o Espírito Santo, melhor dizendo, quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, e por isso vale a pena sacrificar tudo, ela se torna primogênita de Deus. Quer dizer, o primeiro filho de Deus, a primeira filha de Deus, digamos assim. É isso aí. Você se torna primogênito de Deus. E ser primogênito significa você ser e ter os mesmos direitos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu. Em Jesus, nós nos tornamos primogênito, quer dizer, Deus nos elege primogênito. Quer dizer, o Filho eterno de Deus, que não vai ser menos do que Deus. Não. Vai ser como se fosse o próprio Deus, porque em Jesus nós somos primogênitos de Deus. Quer dizer, como Jesus é primogênito, nele, as pessoas que creem nele e nascem do Espírito Santo, nascem de Deus. Então essas pessoas se tornam como Jesus, primogênito de Deus. E o primogênito é o primeiro filho homem. Aqui na terra existe o homem e mulher. Para que pudesse multiplicar neste mundo, Deus fez o homem e fez a mulher. Agora, no céu não existe mulher, nem existe homem, existe espírito. Primogênito. Então, quando a gente se torna primogênito, quer dizer, selado com o Espírito Santo, nós nos tornamos um com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você já imaginou isso? Pensa comigo, só um pouquinho, raciocina. Quando Deus gera um filho, esse filho é primogênito dele, que é o que Jesus falou. Aquele que é nascido da carne é carne, quer dizer, é humano, e carrega o DNA humano. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo, essa criatura
ela se torna como Jesus. Isso mesmo, primogênita. Quer dizer, o primeiro filho. E ela se torna igual a outros filhos de Deus. Então, por exemplo, a título de exemplo, eu sou primogênito, porque eu nasci do Espírito Santo. Você é primogênita, é o primogênito, porque nasceu do Espírito Santo. Então, presta atenção, quando nós nos reunirmos no Monte Sião, que está escrito, Assembleia dos primogênitos, a igreja dos primogênitos de Deus, então, você e eu seremos absolutamente iguais. Então, quando é primogênito, aí é igual um ao outro. Aqui na terra, o primogênito herdaria ou herdava a autoridade do seu pai. Quer dizer, quando o pai morria, então aquele primogênito assumia a postura, a posição do seu pai. Ele tinha direito à herança em dobro, ele tinha autoridade espiritual sobre os irmãos. Por isso, você vai entender melhor. Quando Abraão recebeu a bênção de Deus, ele teve autoridade para passá-la para o seu filho Isaque. Quando Isaque recebeu, que era o primogênito de Abraão, quando Isaque recebeu a bênção de Abraão, então, antes de morrer, ele chamou seu filho Jacó e o abençoou e o tornou herdeiro dele, o primeiro herdeiro dele, o primogênito dele. E então ele se tornou a autoridade do seu pai para com os seus filhos, os seus irmãos, digamos assim. Por quê? Porque ele se tornou sacerdote de Deus. E assim sucessivamente. Mas quando nós adentrarmos no reino dos céus, quando chegarmos no Monte Sião, naquela reunião especial com os anjos, com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a igreja dos primogênitos, então todos nós seremos iguais. Então não vai ter mais o primeiro nem o segundo, porque todos seremos juntos, unidos, num só Espírito, numa só fé, num só Senhor. Lembra da oração que Jesus fez lá em João, capítulo 17? Vou ler aqui para você. Deixa eu buscar aqui. O texto diz assim, olha só, presta atenção, hein? Muito legal isso. Diz assim, João 17 e 21. Aliás, no versículo 20 diz assim, Jesus orando, e não rogo somente por estes, quer dizer, os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para quê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, você... Veja só, ele dizia, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um
como nós somos um. Então, quando a pessoa é primogênita, ela recebe o batismo com o Espírito Santo, ela se torna primogênita. Ela recebe essa autoridade divina para ser sacerdote para Deus aqui na terra. Testemunha do Senhor Jesus aqui na terra. Mas no céu, todos seremos um só. Então lá não vai haver o maior ou o menor, a não ser o próprio Pai. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando temos a nossa vida em Jesus, então somos um no Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero que você saiba o seguinte: por que muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo? Quero responder um dos fatores principais. Jesus disse assim, olha só, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Por amor de mim, qualquer que perder a sua vida, a salvará. E mais, é muito forte isso, ele fala de uma forma que deixa a gente perfeitamente integrado à divindade, ao divino, a Deus. E o que chama atenção é que, para que você possa ser eleita primogênito de Deus, você tem que amar a Jesus. Amar a Jesus. E esse amor para Jesus, é óbvio que você, quando nós amamos a Jesus, não é amor sentimental, não é amor emocional. Por exemplo, se você está na igreja ou em qualquer lugar e você canta um hino bonito, então você sente aquele sentimento, você sente aquela emoção, aquela vontade de chorar, né? A gente sente alegria, um gozo dentro do coração, não é verdade? Não é esse amor que Jesus trata aqui. O amor que ele trata aqui não tem nada a ver com emoção, tem a ver com decisão. Por isso, para você ser batizado com o Espírito Santo, é uma decisão. Você tem que tomar uma decisão, não é sentir. Jesus não está pedindo para a gente amá-lo, sentir amor por ele. Não, ele fala: qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, quer dizer, é uma decisão. Você abre mão da sua vida por causa de uma decisão de seguir Jesus, de obedecer a sua palavra, ainda que tenha que sacrificar a sua vontade, a sua vida, perder a sua vida, para que então você possa realmente ser integrado ao corpo de nosso Senhor Jesus. Aqui no mundo, a primogenitura é assim: Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Quer dizer, cada um de nós é um pedacinho do corpo de Jesus. Mas o cabeça é ele. A mesma coisa no céu. É um só Deus. Um só Deus. Mas um corpo formado pelos unigênitos ou primogênitos de Deus. Eu não sei se isso fica claro.
Eu só quero que você saiba uma coisa. Você não está entendendo muito bem essa linguagem de primogenitura. Deus ficou com ódio. Deus teve ódio de Esaú porque ele rejeitou o direito de ser parte de Deus. Ele foi ultrajado, foi insultado. Não quero ser parte de ti, não. Ele abriu mão da sua primogenitura por causa de quê? Um prato de comida, de lentilhas. E é isso que o mundo faz. O mundo, por um prato de pecado, por um prazer pecaminoso que dura apenas alguns minutos, alguns segundos, as pessoas vendem ou se desfazem, abrem mão do direito de viver a eternidade no corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa indignação que Deus teve, como é que pode abrir mão da eternidade comigo? A eternidade com Deus, onde não haverá morte mais, choro, nem pranto, nem tristeza, nem dor, nada disso. A pessoa vai viver no gozo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, por exemplo, uma pessoa, apenas para situar melhor, explicar melhor, o homem tem 5 filhos, mas tem um que foi o que nasceu primeiro, o homem. Então, esse que nasceu primeiro, o primeiro filho, o homem, então ele recebe pela lei de Deus o direito da primogenitura. Como primogênito, ele vai ter autoridade do seu pai. Quem é o pai? É o Deus Pai. Para conduzir os seus demais irmãos, quando, no caso do pai, morrer. Então, ele vai ser digamos assim, o sacerdote, o abençoador para com os seus irmãos. Todos vão lhe dever obediência. Ele será sobre todos. É isso que significa ser primogênito. E Esaú abriu mão disso. Esaú. E o Jacó, que queria muito a primogenitura, ele pagou, ele fez qualquer coisa para que essa primogenitura chegasse para ele. E ele conquistou por conta de ter abrido mão da sua vontade, de ser dono do seu próprio nariz, que é o que acontece com respeito a cada um de nós. Você está me ouvindo nesse momento? O que você tem que fazer para ser o primogênito? Você não precisa pagar nada. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser uma pessoa educada, religiosa. Nada disso. Deus não exige nada de você, a não ser que você, por livre e espontânea vontade, você queira amá-lo. Mas amar não no sentido de sentir emoção, mas amar tomando uma decisão de seguir a sua voz, a sua palavra, obedecer a sua palavra. Você se submeter às regras de Deus, a palavra de Deus. Então, quando Jesus, ele sofreu o inferno, como falamos ontem. Quando ele chegou lá no alto da cruz, estava já
para morrer, ele sofreu tanto, que ele não falou, meu pai, passe de mim esse cálice. Não, ele já tinha orado, passe de mim este cálice. Mas agora ele estava tomando o cálice. E o que ele fez? Naquele momento ele se tornou uma maldição. Tudo por causa da sua obediência ao Pai. E isso que é amor. Esse é o amor que Deus quer de mim, quer de você. Esse é o amor dos filhos para com os pais. Que obedeçam. Por exemplo, eu não quero nada dos meus filhos, eu só quero obediência, respeito. E se eles não me respeitam, então, o que eu posso fazer? Nada. Eu fico desgostoso. É isso aí. Deus foi insultado por Esaú, porque Esaú virou as costas para o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque ele era bem dotado, ele era um excelente caçador, e ele dizia, eu não vou precisar de primogenitura, direito de primogenitura, eu não preciso disso, porque eu sou um vencedor, eu sou forte, eu faço, eu aconteço, etc. E aí mostra o seu descaso, o seu desprezo para com Deus. E Deus deu o filho dele para resgatar a minha vida. E se eu rejeito o amor dele por mim, recuso este amor por mim, recuso obedecê-lo, obedecer a sua palavra, então não resta nada para mim a não ser a maldição. É isso mesmo. Aquela maldição que Jesus agarrou e levou na cruz, ela permanece comigo enquanto eu não obedecer a sua palavra. Ou enquanto eu não aceitar aquilo que ele fez por mim. Se eu o aceito como meu Senhor e Salvador, o primeiro na minha vida, então eu estou amando Jesus. Mas se eu não aceito, é de graça. Eu não tenho que pagar nada. Eu não tenho que merecer. É só crer. E crer é entregar, é dar. Como casamento. O casamento é dar. Você dá a sua vida para outra pessoa. Você se torna uma pessoa com a outra. Então isso significa você amar de verdade. Esse é o amor que Deus quer de você. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Antes de fazer a vontade de sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, sua filha, sua mulher, seu marido, primeiro vontade de Deus. Primeiro ele. Ele em primeiro lugar. Acima de tudo. Isso é amor. É esse amor que Deus quer das pessoas. Então, muitas pessoas frequentam a igreja, são religiosas, são caridosas, bondosas, mas Deus não é o primeiro na vida delas, então ela não é primogênita. Então não tem direito a receber o Espírito Santo. Por quê? Porque ela tem priorizado coisas ou pessoas acima de Deus. E aí não tem negócio. Por isso Jesus disse, qualquer que por amor de mim e do Evangelho perder a sua vida, a salvará. É isso aí. Quer dizer, o amor para com Jesus não é sentimento, não é beijinho, beijinho, abraço, não. É atitude. Eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador. Então, para que eu pudesse fazer dele o meu primeiro amor, eu tive que tirar a mamãe do meu trono, do trono do meu coração.
porque eu não poderia seguir Jesus e seguir a mamãe ao mesmo tempo, não. Ou eu seguia Jesus e deixava a mamãe em segundo plano, ou eu seguia a mamãe e deixava Jesus em segundo plano. É uma questão de decisão. Quando eu entendi isso, eu entreguei a minha vida, eu dei 100%, porque eu queria a salvação da minha alma. E Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua alma, vai perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Entendeu, amigo? Então, se você toma essa decisão, você não precisa sentir nada. Você não precisa pagar nada. É só dar o respeito, o amor que ele deu para com você. Devolver, ou melhor, compactuar no amor que ele deu para com você para com ele. Tem que se dar para com ele. Eu queria ter palavras, sinceramente, honestamente, para explicar melhor e melhor, mas eu não consigo. Eu dou aquilo que eu sinto, que está dentro de mim. E às vezes eu fico até revoltado, porque eu não consigo exprimir aquilo que eu sinto. Mas, amiga e amigo, é isso. No que diz respeito o amor a Deus, não é sentimento, é uma atitude. Eu vou obedecer. Lá diz, não mentir, então eu não vou mentir. Porque o diabo é o pai da mentira, então eu não vou mentir. Não vou mentir. Ainda que eu tenha que pagar caro pela verdade, não faz mal, eu vou pagar, mas eu não vou mentir. Então, isso vai mostrando ou moldando o meu caráter de acordo com o meu Senhor, que é a verdade. Jesus é a verdade. Então, se eu amo, eu vou falar a verdade. Eu vou pagar caro pela verdade, mas eu vou pagar porque eu amo. Isso é o amor que Deus requer de cada um de nós. E nem todos querem isso. Todo mundo quer facilidade, todo mundo quer conquistar. Todo mundo, ainda que tem que passar por cima da cabeça dos outros, quer conquistar. E então, não mede esforços, nem sacrifício, para assumir posições aqui na terra, aqui no mundo. Mas quem quer salvar a sua alma, assume posição diante de Deus. Está aqui. Como ele fala que o diabo é o pai da mentira, bom, então eu não vou mentir, porque se eu mentir, eu estarei o quê? Servindo ao diabo. E eu não posso servir ao diabo, que é a mentira, o pai da mentira, e servir a Deus, que é o pai da verdade. Ou um ou outro. Não dá para você conciliar a verdade com a mentira. Entendeu? Então, o amor que Deus quer de você, amiga e amigo, você pode pagar. Você pode dar. O amor que exige que para que você receba o Espírito Santo, é um sacrifício. Você nega a si mesmo. Você vira as costas para o mundo, para então abraçar a sua fé em alguém que você não vê, não sente e não toca, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu vou explorar mais esse assunto de primogenitura para que você entenda o plano divino, para que você compreenda o plano divino para a sua vida. E só tudo que você tem que fazer é sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Deus abençoe, então, e até amanhã. Graças a Deus.